Boa noite, caros amigos. Sejam bem-vindos a mais um Direto ao Ponto Entrevista, onde eu hoje tenho o prazer de conversar sobre um tema que eu gosto muito, que é cinema. E para isso, eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Marcelo Niis, diretor de cinema, diretor do filme O Anjo, que a gente vai falar também, um filme que explodiu no YouTube, mas nós vamos falar sobre muitas coisas aqui relacionadas à ficção, arte, espiritismo, e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse nosso bate-papo. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer ter você conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui na Rádio e TV Espírita do Paraná. Que maravilha, Marcelo. Olha só, cinema, eu sou cinéfilo, assim, desde pequeno, assim, sempre gostei muito de filmes, até hoje me preocupei especialmente com o enquadramento, com a iluminação, vamos ver se o diretor aprova aí, se está tudo certo aqui no meu, no meu ambiente. Você sabe que eu lembro de uma reportagem do Fantástico, que eles foram entrevistar o Sylvester Stallone sobre, acho que eram os mercenários lá, e o Sylvester Stallone começou a mudar tudo aqui, não, a luz não tá boa aqui, o câmera, tudo. Começou a ele a dirigir a equipe do Fantástico para ver como é que ia ficar legal o enquadramento. Então, eu não sei se você tem isso daí também, mas olha, cinema é um terreno muito rico, né? E se você pegar, assim, a interseção do cinema com o espiritismo, a gente consegue tirar ali coisas muito interessantes. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você destacasse pra gente algum filme que tivesse uma temática espírita na história do cinema, algum filme assim, de preferência um filme famoso que as pessoas possam identificar, e o que você observa do espiritismo dentro daquele filme que às vezes nem o diretor sabia que estava dentro da doutrina espírita. Tem a diferença, né, entre aquilo que é espiritualista e aquilo que é espírita, mas qual filme você destacaria pra gente começar esse nosso bate-papo e analisar como o espiritismo está inserido aí no cinema? Olha, um filme que marcou muito a minha vida, né, chama Amor Além da Vida, com Robin Williams. Conheço. Fantástico, maravilhoso, assisti acho que umas 20 vezes e assistiria mais outras tantas vezes. Um filme lindo demais, que fala do amor, amor entre os seres humanos, amor entre espíritos, né? O amor entre a família, fala da vida após a morte, como é do lado de lá. É um filme que traz uma mensagem maravilhosa, uma mensagem fantástica. Tem muitos filmes. Esse filme marcou bastante a minha vida, né? Eu Mas lembro o desse. cinema... Lembra Não, desse? perdão em te interromper, mas assim, Claro. quem está nos acompanhando, eu até aconselho você ter um papel e um lápis para você ir de repente anotando que os filmes que a gente vai falar aqui para depois você ir atrás, ou a gente pode deixar na descrição depois no YouTube. Mas esse Amor Além da Vida, eu lembro quando foi lançado ainda, que um trailer bem bonito, uma hora que ele está num mundo bem colorido, cheio de cores ali, e eles têm uma visão assim bem visual do mundo espiritual, tanto a parte boa quanto a parte mais negativa, que tem toda uma temática no filme, né? Mas esse filme realmente eu lembro dele especial, e com o Robin Williams, até puxando o gancho, né? Um cara que teve, não sei se você conhece, você que está nos assistindo assim a história dele, mas a gente conhece ele por causa da Babá Quase Perfeita, de um monte de filmes ali, O Gênio Indomável. Mas ele era um cara, um comediante que queria ter o próprio talk show, teve o próprio talk show, foi assim, teve muito sucesso. Ele queria ser um ator famoso, foi muito famoso. Ele queria ganhar um Oscar por um papel que não fosse de comédia. Ele conseguiu ganhar esse Oscar. Ele conseguiu tudo, Marcelo, assim, que você pode almejar em relação ao sucesso, entre aspas, e teve um triste fim se enforcando, se suicidando. Como é que você vê essa história de um cara que parecia tão alegre, levou alegria a tantas pessoas e assim teve uma dor tão grande a ponto de se suicidar de uma forma tão trágica, assim, tão visual, se enforcando, né? Para mim foi assim chocante, porque esse filme Amor Além da Vida, ele viu exatamente o que acontece com as pessoas que se suicidam, que a esposa dele se suicida no filme, né? Aí já estou dando spoiler, né? Mas Sinopse. então eu achei isso absurdo, porque ele sempre fez filmes do bem, né? Sempre fez filmes que levassem mensagens positivas, mensagens Patch Adams, edificantes. né? Peter Pan. Patch Adams, Vou puxar aqui, Aladdin.
E aí cometer suicídio, que coisa mais triste, né? Que coisa triste. Mas ele tem os seus méritos aqui, eu acredito que vai ser resgatado em breve, vai refletir sobre aquilo que ele fez e quem sabe voltar em breve aí fazendo outros filmes edificantes, né? Tomara, porque é um Contra cara que levou o muita. suicídio. Exatamente, para, digamos, compensar, né, esse karma que ele contraiu aí, de repente, nessa alguma causa contra o suicídio, que ele possa ajudar pessoas a se resgatarem antes do suicídio, né? Alguma coisa nesse sentido. E um filme que Exatamente. a gente não pode falar de temática espírita assim, sem mencionar esse filme que fez muito sucesso é Ghost, né? Quem talvez a juventude aí não conheça tanto esse filme, mas eu lembro que, quer dizer, não foi só na época que foi lançado, assim, ele faz sucesso até hoje, esse filme, né? Por que esse filme é tão impactante assim? Qual que é a tua opinião dele e o que você vê de que o filme acertou de acordo com a doutrina espírita e o que você vê que ele não é muito acurado ali nessa questão? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é diferenciar um pouquinho as coisas. O que é um filme espiritualista e o que é um filme espírita. Um filme espiritualista, ele traz manifestações de espíritos ou algumas situações do mundo espiritual na película. E o filme espírita, além das manifestações que são exibidas, ele traz uma mensagem, ele traz um ensinamento. Então, quando você fala em um filme espírita, você está falando um filme que está trazendo uma mensagem edificante, está trazendo um ensinamento. Um filme espiritualista, ele pode simplesmente ter manifestações de espíritos aparecendo, você falar sobre a vida após a morte, a pessoa morreu e está aparecendo do lado de lá. Você pode colocar algumas temáticas espíritas dentro do filme, mas ele não é um filme espírita, ele é espiritualista. Filme espírita, aí você está colocando o filme que está de acordo com a nossa doutrina espírita. Então, essa é a diferença. O Ghost, por exemplo, ele é um filme espiritualista, ele não é espírita. Ele tem as manifestações, ele tem lá Ele morreu, está do lado de lá, obviamente, acho que todo mundo já assistiu, né? Não tem problema falar a Aqui não vai ter respeito do filme, né? spoiler, né? Acho que dos anos 80 dá Sim, para descontar, né? sim. E ele não foi para o mundo espiritual porque ele tinha alguma coisa para resolver aqui. Ele usou uma médium que não sabia que era médium, era charlatã, e que depois acabou descobrindo a própria mediunidade. Efeitos físicos, né, daquela da lata, de fazer a lata ser mandada longe, né, mostrou uma série de efeitos, efeitos físicos, né, uma série de manifestações também, mas não tem um ensinamento junto. Não tem uma explicação, não tem alguém que vem, que chega e que fala e que explica para quem está assistindo ensinamentos que estão dentro da nossa doutrina. Então, o Ghost, por exemplo, é um filme espiritualista. Acaba sendo enquadrado num gênero, né, que não existe esse gênero de filme espírita, né? Existe ficção científica, drama, comédia e policial, mas espírita não tem. Nós é que colocamos esse gênero no meio, né? Então essas coisas precisam ser diferenciadas, né? Sim. Filme Mas espírita é um o filme Ghost que traz... que de acordo com a pode doutrina falar. espírita, né? E um filme espiritualista, digamos, qualquer filme que trate sobre a vida após a morte, ele é um filme espiritualista, mas ele pode ser bem diferente da doutrina espírita, ele pode ter coisas muito diferentes, né? Mas o Ghost, ao que me parece, mesmo não sendo um filme espírita, até porque talvez o diretor ou o roteirista não tenha conhecimento doutrinário, ele, de certa maneira, ele passa de uma forma bem convincente, assim, de uma forma bem didática, gostosa, romanceada, conceitos ali como você bem mencionou, né? Assim, o fato dele falecer e o espírito sobreviver ao corpo e se enxergar ali e ele não perceber que ele está morto e de repente o amor dele com a esposa permanece, aquela conexão, ele precisa resgatar o assassino ali quando morre, logo ele é tomado por espíritos de sombra ali e tal e desce, toda uma licença poética ali que tem, mas o charlatanismo, né, que ele aborda médium era uma charlatã,
e de repente descobriu que ela não enxergava, mas ela começou a ouvir o espírito, então ela tinha uma mediunidade auditiva, então até também isso é uma coisa bem acertada, os efeitos físicos, como você menciona, ele encontrar aquele outro que ensina a fazer os efeitos físicos no metrô, assim, pessoas que estão mortas, aquele desnorteamento sobre morri, não morri. Então eu acho que ele fez um grande, pelo menos propôs uma grande reflexão às pessoas, né, sobre a vida após a morte aí, e não tem nada assim também que vá muito, se você tiver assim, eu tô tentando pescar alguma coisa que vá muito contra o espiritismo, olha aqui, não, o filme retratou dessa maneira e o espiritismo diz que é o contrário. Eu não tô conseguindo detectar, mas se você tiver alguma observação... Olha, tem uma coisa que eu particularmente no filme Ghost, eu adorei o filme sensacional, não tem dúvida nenhuma, né? Mas uma parte que eu não gostei, não achei apropriada, é quando o espírito incorpora na médium e aí beija a esposa. Ah, é Né? verdade, é verdade. Ali foi uma licença poética que explicou um pouco a corda, exatamente. Aí foi uma licença poética, ali, queira ou não queira, dentro de uma visão espírita, ali tem um médium. Então o médium beijou, o contato físico foi do médium, né? Sim. Olha o que aconteceu ali com o João de Deus, né? Então, se o Ghost pode, porque o João de Deus não pode? É verdade. Porque era um espírito que estava nele se manifestando. Então são coisas assim que eu achei desagradável, esse Bom ponto ponto que você, apenas, tá? eu não lembrava disso, mas foi um ponto bem que você pontuou bem. É. Até porque, também só fazendo um parênteses aqui, nada contra católicos, pelo contrário, assim, mas o João de Deus, ao que se sabe, ele sempre teve uma formação católica e nunca foi espírita. Ele foi espiritualista, como você bem mencionou. O pessoal faz associação porque médium é espírita, não. Digamos, mediunidade e espiritismo são coisas que são interligadas, mas não quer dizer que todo médium é espírita de forma alguma, né? Tem muitos médiums que não tem nada de espírita. Isso é um ponto legal. Um outro filme que também fez bastante sucesso, mas em vez de pegar o romance, ele foi mais pro lado do terror, que é uma coisa também que gera muita curiosidade, gera muita popularidade, né, no cinema, é O Sexto Sentido, que também, aqui, acho que também... Poxa, se você não assistiu esse filme, aí eu não queria te dar spoiler de jeito nenhum, mas aqui, vamos pedir uma licença, olha, se você não assistiu, pula um pouco o vídeo lá para frente, mas para a gente poder falar sobre o filme... Mas é filme antigo, pode falar. É filme antigo, pode, né? É porque acho que foi um dos plot twists no final, assim, que mais me marcou na história do cinema, assim, que foi uma coisa... Eu era jovem quando assisti, e meu Deus do céu, eu não acredito que... Eu adoro esses plot twists, assim, que tem no cinema. Até hoje em dia ficou meio manjado já, mas, assim, naquela época foi uma coisa muito interessante. E ali também, né, a mediunidade do menininho que se perturbava e precisava de uma outra temática legal, né? Ele precisava de um acolhimento, de um apoio, e não encontrava isso por falta de conhecimento doutrinário das pessoas em volta dele, né? Da mãe, enfim, das pessoas. E nesse filme, nesse filme também tem a questão do Bruce Willis também, né, de ficar ali vagando e perdido, e uma série de coisas, e essa questão dos espíritos também ele é retratado bastante na temática do terror, né, a gente fala de gêneros ali. O que você vê desse retrato de Hollywood em torno do terror, assim, com espíritos? Olha, se a gente for analisar todo filme de Casa Mal Assombrada, é filme espírita? Não é espírita, só porque tem espíritos é um filme espírita, não é, né? Um filme, senão nós vamos falar aí que Drácula é um filme espírita. Poxa, não é. Espírita tem que ter um ensinamento, tem que trazer alguma coisa que a pessoa possa aprender com aquilo, né? Porque o espiritismo, ele ensina. Kardec veio ensinar através dos espíritos, veio fazer a codificação para nos trazer ensinamento. Então, o espiritismo é ciência, filosofia, religião e traz ensinamento. Agora, você só colocar elementos ali não transforma, né? E eu acho até que Hollywood acaba tendo essas pegadas, né? Como o Ghost, como Amor Além da Vida, como o Sexto Sentido,
como Os Outros, também é um Que a filme gente comentou da outra vez, né? muito Muito legal também. muito Também tem um impactante. plot twist no final muito legal também, né? Também, mas são filmes que não te trazem um ensinamento, eles te dão Não. um susto, né? E você fala, É, meu Deus, será que isso existe, não existe? Como é? Você é. sai com mais dúvidas do filme do que realmente quando você, É. Até porque não é quando a você proposta entrou. desses filmes também, né? É diferente de um filme como O Nosso Lar, que a gente já vai falar mais do cinema espírita brasileiro, mas a proposta desses filmes também não é, né, ser digamos, um divulgador da doutrina espírita. Eles estão ali para contar uma história diferente, assim. E até o Drácula achei interessante, porque o Drácula ele não tem nada de espírita, entre aspas, assim, mas de espiritualista, ele tem muitas coisas, como você mencionou no nosso bate-papo anterior, né? De vampirismo. O que é o vampirismo? Qual que é a figura do vampiro? Como é que o espiritismo enxerga, digamos, a figura do vampiro? Exatamente. O Drácula, para mim, é um filme bem espiritualista, que dentro aí do que o autor conseguiu captar sobre a espiritualidade, ele é um espírito que suga a energia dos seres humanos. Só que o autor colocou a energia como sendo o sangue. E nós sabemos que os espíritos obsessores dão uma grudada nas pessoas que entram em sintonia com eles e sugam a energia vital. Então, o autor pegou a energia vital, qual que é a energia vital? Sangue, e colocou isso como sendo sangue. Mas tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o vampiro não pode entrar numa casa se ele não for convidado. Ou seja, alguém de dentro da casa tem que dar essa permissão, dar esse contato para que ele possa entrar. Senão, ele não entra. Uma casa equilibrada em que ninguém permite que o mal entre, não vai entrar coisa nenhuma, né? Então, eu achei um filme, esses filmes, eles trazem uma temática espiritualista, mas eles bagunçam um pouquinho a cabeça das pessoas. Alguns filmes, como Ghost, vêm e mostram uma coisa bem mais real, e outros entram numa parte de ficção que acabam atrapalhando um pouquinho, né? Sim. Até porque, como eu falei, né, eles não têm, digamos, a proposta de seguir nenhum ensinamento doutrinário, né, ou de elucidar as pessoas a respeito da vida após a morte. Aquilo ali é uma ficção, na verdade, né, baseado, claro, todo esse folclore, ele tem aspectos que são inspirados na espiritualidade, no espiritismo, até como você mencionou a questão de você poder interpretar, olha, eu não posso, um espírito obsessor não vai ter acesso a mim se eu não permitir isso, se eu não sintonizar com ele. Então eu não posso, o vampiro só entra na minha casa se eu permitir. Se ele vier, ele vai sugar o meu sangue, a minha energia vital, a minha vontade de viver, uma série de coisas ali, e pode inclusive obsediar outras pessoas. Tem pessoas que são vampiras, né, que a gente diz assim. Sabe aquelas pessoas que entram numa sala assim, parece que sugam o ar da sala assim? E outra coisa, da luz também, né? O vampiro, ele não gosta do sol, da luz, porque onde você joga a luz, o mal vai embora. E não a questão da luz física, né? Mas assim, o bem, a energia boa, a pureza. Então, são coisas que a gente pode pegar, né? E questão de obsessão também, falando sobre isso, que é um tema mais pesado, né? No espiritismo, tem até um filme que até hoje eu sou traumatizado com esse filme, porque eu acho que eu assisti ele cedo demais na minha vida, que é O Exorcista. E esse filme até hoje, olha, até hoje... Quem que não se assustou com a cabeça dela girando 360 graus? Nossa senhora, a maquiagem, a música, os efeitos, um monte de coisa ali, e cenas depois que eu fui saber que foram deletadas, que eram mais fortes ainda. Então, aquilo ali, mas também, querendo ou não, não é um filme espírita, mas ele tem conceitos da doutrina espírita como uma obsessão em grau extremo ali, não é uma obsessão de subjugação, assim, que também, querendo ou não, está na doutrina do espiritismo com a mediunidade, né? O que você vê desse filme, por exemplo, O Exorcista, que é um filme tão pesado, né? Até dá um ruim de falar, porque eu lembro daquele filme, o negócio... Olha, eu vejo esses filmes, eu assisti, obviamente, né? E como filme, se for analisar no aspecto de filme... é uma obra-prima, né? E dentro do seu gênero, que é terror, é Oscar, né? É para ganhar um Oscar. Se você analisar esses filmes trazendo para o espiritismo, eu acho que tem um efeito extremamente negativo. Porque aí as pessoas falam, meu Deus, eu não vou entrar lá naquela casa espírita. Já pensou? Já pensa, já associa.
Então, tem esses aspectos, né? Nós que somos espíritas e que fazemos arte, a gente tem que tomar esse cuidado de levar uma mensagem. Só que não adianta fazer um filme espírita. O filme espírita, o que ele vai fazer? Ele vai ficar levando ensinamentos doutrinários, vai ficar um filme chato e que o público em geral não vai assistir. O católico, o evangélico não vai falar, isso aí é um filme espírita. Como a gente fala, aquele lá é um filme católico, Já aquele é um coloca filme na caixinha evangélico. ali, já tem uma resistência, né? Exatamente. O que a gente precisa fazer é levar uma mensagem para a humanidade dentro do espiritismo, ou seja, aquela mensagem espírita, mas assim, de forma leve. Essa é a minha opinião, tá? Mais sutil, de forma que as pessoas tenham um ensinamento, entendam as leis universais, né? A lei de causa e efeito, né? De ação e reação, a importância do perdão, a reencarnação, enfim, levar esses conceitos espíritas, mas de forma sutil, de forma leve, para a pessoa que não é espírita. Eu acho que esse é o caminho. Usar o cinema, usar o teatro, usar a música como uma ferramenta de divulgação do espiritismo, mas não estampar, rotular como espírita, para não assustar o público e falar assim, não, esse é um filme só para os espíritas assistirem. Não, acaba a gente tem que restringindo, divulgar. né? E é um Ainda desafio mais no muito meio grande, né, dessa pandemia. Marcelo? Porque, vamos supor, se você faz um filme extremamente fiel à doutrina espírita, mas ele é pouco atrativo, não tem apelo comercial, não tem apelo assim para as pessoas, ele vai ser um excelente filme que ninguém vai ver. Se você faz um filme também que foge muito também, você não está passando a mensagem. Então é esse equilíbrio tênue que você busca fazer, inclusive, no seu trabalho, né? Exatamente. Eu tenho isso comigo de que a maior caridade que nós espíritas podemos fazer com o espiritismo é a sua divulgação. Agora, você divulgar o espiritismo para os espíritas é chovendo molhado, né? Você vai fazer a divulgação do espiritismo para quem é espírita. Eu vou ensinar você, vou conversar com você, vou ensinar que existe a lei de causa e efeito, tá? Essa vida aqui não vai acabar quando você morrer. Existe vida após a morte, você vai reencarnar. Eu tô falando para quem já é espírita, que já sabe disso. Entendi. Eu acho que o papel da arte espírita, que é o meu papel, é levar isso para quem não conhece, não sabe disso, não sabe que a vida continua, que os laços de amor são eternos, que existe a reencarnação, que tudo que você vai estar fazendo aqui, um dia você vai ter que responder por isso, né? Que o que está acontecendo na tua vida agora é uma consequência de ações do teu passado espiritual. Então, essas coisas nós devemos levar para a humanidade no geral, né? Kardec perguntou, né, para os espíritos se o espiritismo ia ser a religião do futuro. E aí os espíritos responderam, não. Aí eu coloco entre parênteses aqui assim, os espíritas não vão deixar. Né? Mas ele disse o seguinte, não, mas será o futuro das religiões. Ou seja, todas as religiões, num determinado momento, de um crescimento espiritual das suas religiões, elas vão absorver os conceitos espíritas, ou seja, os conceitos espiritualistas. Mas o espiritismo, sendo a grande religião, isso não vai acontecer. Até porque, se a gente for analisar, o que nós fazemos com o espiritismo, né, Paulo? Eu digo nós, assim, no geral, todos nós. Nós colocamos ele dentro de uma caixinha, né? Quem quer saber sobre o espiritismo tem que vir para dentro de uma casa espírita. O que nós fazemos mesmo para a divulgação do espiritismo fora da casa espírita? Para a humanidade, para o esclarecimento da humanidade, para o crescimento espiritual de todo o planeta. Pouca coisa que se faz, né? Pouca coisa se faz. Então, cada um, de acordo com você, com a arte, através da arte, tem buscado fazer isso, né, Marcelo? Sua missão. Como isso é uma coisa que está sendo feito pouco, eu acabo assumindo essa responsabilidade para mim e outros cineastas espíritas, outros produtores, diretores também, de levar essa mensagem para quem não é espírita.
A começar do longa-metragem O Anjo, né? Eu não Sim, eu queria que coloquei. você Já falasse um pensou? pouquinho para nós. Eu queria, até para contextualizar, assim, para quem está nos assistindo, conta um pouquinho sobre o seu filme O Anjo, que fez um grande sucesso aí na internet. Como é que estão as visualizações? Como é que esse filme explodiu de tão grande assim? E depois já convido vocês aí a procurarem aí O Anjo no YouTube, tem a sua versão. Fala um pouquinho para a gente do filme. Olha só, a minha preocupação com o filme O Anjo era justamente dele ser um filme espírita, mas que ele não tivesse o rótulo de espírita. Olha a dificuldade disso. Ou seja, que as pessoas, católicos, evangélicos, protestantes, budistas, pessoas de qualquer religião, pudessem assistir e assimilar esses conhecimentos, né? A começar pelo próprio título. Já pensou se eu fizesse um filme chamado O Mentor Espiritual? Quem ia assistir, né? E fala assim, o Guia Espiritual, né? Uhum. O Protetor, né? Quem ia assistir? O Anjo já é mais ecumênico, né? Exatamente, é ecumênico. Nós chamamos ao nosso anjo da guarda, o meu protetor, meu amigo, e todas as religiões aceitam esse anjo de forma mais natural, né? E uma coisa que eu fiz no filme O Anjo, eu personifiquei o espiritismo na figura do anjo. Porque quando o anjo está explicando para a Anitta sobre as leis universais, sobre Deus, sobre a sua bondade e a sua justiça, é o espiritismo trazendo o ensinamento à sua doutrina, à luz da sua doutrina, né? Então eu Quem é espírita percebe personifiquei. essas coisas, né? Já claramente essa mensagem, e quem não é vai entender sem saber que é espírita, sem saber. Acho que foi essa a intenção, né? Exatamente. E ele acaba sendo aceito aí por grande parte aí da humanidade. Tanto é que o filme O Anjo, eu tenho a grata satisfação de saber que ele é o filme espírita mais visto do YouTube, né? Está aí Olha que com 6 maravilha. milhões, 6 milhões de visualizações, né? Mas assim, isso não me enaltece, não. Eu não sinto aquele orgulho, aquela vaidade de ser o diretor que fez o filme mais visto do YouTube. Eu fico feliz de saber que o trabalho que foi realizado por toda uma equipe de mais de 100 profissionais que trabalharam comigo para fazer essa obra, mais de 100 pessoas que trabalharam, deram duro, essa mensagem conseguiu tocar o coração das pessoas, está ajudando milhares de mães que perderam filhos, pais, pessoas que perderam entes queridos a superar essa perda, sem destruir família, sem se autodestruir, sem destruir o seu trabalho. Então, isso me deixa muito feliz, isso me deixa orgulhoso mesmo. Não pelo fato de ser 6 milhões ou ser o mais visto, mas o fato dessa mensagem estar indo. Significa que, poxa, eu acertei naquela medida que a gente estava falando, né? Que é difícil. Espírita, sem rotular, mas levando a nossa mensagem de forma sutil para as pessoas. Eu achei, olha, bom, é um filme também o quê? Inspirado, né? Então tinha que seguir mesmo o seu caminho. Legal, Marcelo. Até essa questão é uma luta, né? Porque a gente tem que dominar as nossas más inclinações aí. Teu áudio eu acho que sumiu. Acho que bateu no microfone, voltou, né? Voltou. Eu estava falando, Marcelo, que nós espíritas, nós temos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em dominar suas más inclinações, né? E eu imagino que para você, uma grande tentação foi a vaidade, porque você poderia sim envaidecer disso, mas você até pela formação espírita, acho que você já tinha uma armadura aí, olha, eu sei que essa vaidade pode vir me tentar, e eu como espírito tenho que ficar com o pezinho no chão, humildade, trabalho, sou só um servo, uma ferramenta da espiritualidade, porque é fácil você não ser vaidoso quando você não tem nada para ser vaidoso, assim, mas de repente você ganha muito dinheiro, ou ganha muita coisa, ou ganha, não sei, alguma notoriedade, e você acaba tendo que você acaba se cercando de certas tentações também, né? Exatamente, mas assim, isso daí eu já trago da minha profissão, tá? Porque eu sou diretor de TV, eu faço documentário, faço programas de televisão, faço comerciais, faço N trabalhos. E uma coisa que na nossa profissão a gente vê que é um câncer de quem entra para a televisão, é uma coisa chamada estrelismo.
É o cara Eu que ia quando brincar com você mesmo, acho que tem um pouquinho de bate, vaidade nesse meio aí, né? bate, ele se sente estrela, o rei da cocada preta e agora não sei o que, pronto. Aí a gente sabe, bateu o estrelismo, bateu, é É. o fim. Então o que a gente tem que sempre entender é, nós estamos em aprendizado, estou sempre aprendendo, não foi o meu melhor, porque o melhor ainda é o que eu vou fazer mais à frente, né? Uhum. Poderia ter feito melhor e está satisfeito com o resultado que você teve. Então, eu É. estou bastante satisfeito com o resultado, não me sinto assim vaidoso nesse sentido, não me considero aí o melhor diretor, até porque o filme ele foi adiante não é porque eu sou o diretor, mas por causa da mensagem que toca o coração das pessoas e transforma espiritualmente aí as pessoas, né? Levando um É. consolo, levando paz, conforto. É. Então, é a mensagem que está indo que está fazendo com que o filme vá adiante, não é a Que questão do legal. diretor, não. Até porque são tantos filmes que tentam emplacar aí e são pouquíssimos que acabam emplacando, né? Então, se você conseguiu, assim, acertar, vencer aquele ponto de ruptura ali que depois o filme deslanchou, é muito bacana saber disso. Você falou da questão da vaidade, né? Eu lembrei da história do Macaulay Culkin, que fez o Esqueceram de Mim, e eu tava vendo uma entrevista dele recente agora, falando que a vida dele foi muito rara, assim, é muito difícil você lidar com a fama, ainda mais tão jovem, né? Ele pegou ali, ele se Pois é. destruiu nas drogas também. É muito difícil você. Às vezes a gente julga o Neymar aí, julga não sei quem aí, mas queria ver se fosse você com 17, 20 anos ali, tendo o mundo aos seus pés, se você ia conseguir vencer todas as tentações aí e a carga que é muito É grande, né? Então a gente verdade. às vezes aponta muito o dedo, joga pedra, mas não sabe se a gente no lugar dele ali teria, digamos, a rigidez moral para conseguir combater tudo isso. A gente falou do anjo, né? Uma coisa que eu gosto sempre também de deixar aqui de instrução para as pessoas que assistem, assim, às vezes alguns conhecem o espiritismo, outros não, mas assim, uma diferença do anjo, né, da visão espírita, eu queria que você até comentasse a diferença do... Porque o anjo é uma figura presente em várias religiões, até no Islã, no judaísmo, no cristianismo, então, só que ele é tratado como uma criatura à parte, criada por Deus à parte dos homens. E nós espíritas acreditamos que não. O anjo, ele é um ser humano como qualquer outro, que passou pelos estágios de evolução até alcançar o nível máximo de pureza. Mas não é que ele foi Exatamente. criado separadamente de nós, né? Então eu gosto de deixar essa questão. Sobre o Sim. espiritismo no Brasil, eu vi que você falou essa questão de não rotular o filme como espírita. Mas o que dizer de filmes como Chico Xavier, Nosso Lar, Divaldo Mensageiro da Paz, que ainda que fossem claramente espíritas, assim, eu, ao meu ver, queria ver a sua opinião, tiveram grande sucesso, né, inegável os números, mas assim, também eu acho que ajudou muita gente, os filmes ajudaram muita gente a se aproximar mais, a perder um pouco o preconceito do espiritismo, a entender mais a mensagem de caridade, de causa e efeito. Qual que é a sua visão sobre esse sucesso estrondoso assim que esses filmes tiveram? Olha só, Chico Xavier. Chico Xavier, ele recebeu em 2016, através do SBT, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. E aí você vê só, numa população de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil, nós espíritas somos 1,6% desse total. Então, ele foi eleito por nós, espíritas. Você só podia votar uma vez. Eu votei no Chico, mas você só podia votar uma vez por causa do teu número do IP. Você não podia ficar clicando 100 vezes. Então, Uhum. como é que ele conseguiu o maior número de votações? Não foi de nós espíritas, mas dos espiritualistas, ou Uhum. seja, aquele católico, mas ele vai na igreja, faz segue todos os rituais, mas ele acredita em vida após a morte, ele acredita em reencarnação. Então Uhum. ele tem aquele toquezinho de espiritualidade. Então acho que foram esses que fizeram essa votação aí, colocaram o Chico. Então o filme Chico Xavier ele tem que ser realmente um sucesso. Por quê? Porque é uma personalidade de bondade, como Madre Teresa de Calcutá.
né? Um filme sobre Madre Teresa vai estourar também, e se vier nos cinemas vai estourar. Divaldo Franco, uma grande personalidade, como ser humano, como espírita, como palestrante, tantos e tantos livros que ele escreveu, né? Com Joana de Ângeles, né? Com outros espíritos ilustres ali. Então, ele é uma personalidade. Então, isso faz com que o público vá ao cinema e vá assistir essa história, né? Uhum. Mas se a gente for analisar bem, o público que foi assistir é um público pequeno. Eu me Uhum. decepciono muitas vezes com isso, tá? Por exemplo, o filme As Mães de Chico Xavier. Eu fui no cinema assistir esse filme, claro. As cartas psicografadas, né? Ajudando as mães que perderam os filhos falando com as mães. Isso me toca pessoalmente, né? Então eu fui assistir. E eu me decepcionei de saber que o filme nos cinemas deu 280 mil pessoas. Falei assim, peraí, nós somos 4 milhões de espíritas no Brasil, 200, quer dizer, nem os espíritas foram assistir, como assim, né? Então Uhum. essas coisas são assim um pouquinho decepcionantes, né? Uhum. O filme, por exemplo, o filme dos Espíritos teve 1 milhão de espectadores no cinema. Pô, foi muito bom. Mas espera aí, nós somos 4. 1 milhão, cadê os espíritas assistindo o filme? Ou seja, Prestigiando, poucos né? prestigiando, indo assistir um filme que é um filme nosso, né? Que está falando da doutrina espírita, né? Uhum. Então, eu vejo assim, o próprio espírita ele ainda tem um pouquinho de receio, eu não sei o que, mas ele tem um pouquinho, ele não está ainda aberto para a arte espírita, totalmente aberto. Uhum. Uhum. Como a arte sendo um instrumento de divulgação do espiritismo, ainda olha assim com uns olhos não muito bons, né? Mas isso vai Aham. mudar. Isso vai mudar. Até porque a arte ela é uma grande ferramenta, né? Como você falou. Eu, por exemplo, quero que minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, por exemplo, que ela se interesse pelo espiritismo ou pela religião que ela queira escolher ou pela espiritualidade. Não adianta eu chegar assim e falar, olha, tá aqui o livro dos espíritos, página 1, começa a ler prolegômenos ali, não vai ter. Então, que canal que eu tenho para introduzir isso na vida dela? É a arte. É E a é que arte. a concorrência hoje em dia, no mundo que a gente vive, também tem TikTok, tem youtuber infantil, infanto-juvenil aí. A concorrência é muito grande também em relação à disputa pela atenção dos nossos jovens aí, sobretudo nesse mundo que a gente vive ansioso aí de TikTok 10 segundos, já passa para o próximo e tudo. Essa transição planetária, né? Que até é um tema que eu queria tocar, porque você, não sei se você já pode falar sobre o seu novo projeto que você compartilhou comigo, Posso. se já não vai ser assim, estragar um spoiler de um projeto, mas o Enzo, conta pra gente um pouquinho desse novo projeto e como é que ele se encaixa nesse processo de transição planetária, que foi o tema, inclusive, da minha entrevista anterior com o João Edson. Como é que você está pegando essa transição planetária e cumprindo essa sua missão de usar a arte aí para divulgação da doutrina espírita, através da ficção nesse caso? Exatamente. Olha só, nós espíritas, eu me enquadro nisso, né? Nós somos extremamente egoístas e egocêntricos. A gente Uhum. tem que dar mão à palmatória. Somos egoístas por quê? Porque nós queremos essas mensagens edificantes de Kardec somente para nós. E nós fechamos isso dentro de uma casa espírita, fechamos isso entre 4 paredes. Você quer saber sobre isso? Vem para cá e vai se inscrever num grupo de estudos, vai fazer o ERG, que você vai aprender sobre isso. Então, nós usamos o Espiritismo para o nosso próprio benefício. Então, isso eu já considero que nós somos egoístas, né? Egocêntricos porque achamos o centro do universo e achamos melhor do que os outros, né? E não é nada disso, né? Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: o que é uma casa espírita? Ela é, primeiro, um hospital, não é? Um Uhum. hospital para almas, para curar almas. Você vem com a alma doente e lá você recebe todo um socorro para que você consiga melhorar a sua alma. E além de um hospital, o que uma casa espírita é?
uma escola, né? Onde você vai aprender sobre as leis universais, vai aprender sobre Deus, você vai aprender sobre lei de causa e efeito, reencarnação, vida após a morte, ou seja, você vai aprender muita coisa, né? E agora eu pergunto, quem é que precisa de hospital? A pessoa Não, sã? Não, são os não são. doentes, né? E quem é que precisa de escola? Não são os ignorantes? Então, dentro da casa espírita, nós somos o quê? Os doentes e os ignorantes, né? Que estamos ali para aprender. Mas a gente tem que deixar esse egoísmo de lado e falar: eu preciso aprender, eu preciso me melhorar, eu preciso fazer, e pensar: o que o outro precisa? De que forma que eu, com o meu conhecimento, mesmo que seja pouco, eu posso contribuir com o outro para que o outro também evolua? A transição planetária está aí. Será que o fato de ser espírita garante que nós vamos permanecer na nova Terra? Ou vamos pegar carona numa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada, e ir para um planeta primitivo lá, ir lá raspar uma pedra na outra para ver se sai faísca, ver uma pedra rolar para ver se descobre a roda, ver um raio para ver se consegue dominar o fogo. Será que nós vamos precisar passar por isso tudo de novo, né? Será que a gente vai precisar? Será que nós, espíritas, não temos a obrigação de ensinar aqueles que não são espíritas? Criar obras que possam chegar às mãos das pessoas, ou a sua visão, ou a sua audição, que contenha esses ensinamentos, sem falar assim, ó, só o espiritismo salva. Será que a gente não é a mensagem, né? Não é. Então, não vai adiantar nada eu e você nos salvarmos se o resto da humanidade não se salvar. Então, nós temos essa obrigação. Quem é que tem o conhecimento sobre todas essas leis? Somos nós. E o que a gente faz com esse conhecimento? Guarda dentro de uma casa espírita, dentro de um livro, guardamos só para nós. Então, entendi a sua visão. Cabe a nós espíritas, passar esse conhecimento adiante para ajudar o planeta. Nós precisamos de 7% de ascendidos, de ascensão, pessoas que conseguiram chegar num nível espiritual de consciência. 7%, nós estamos em 6%. Isso numa população de 100%. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Só lendo mais, estudando mais? Ou ensinando só o meu filho ou a sua filha, quem está perto? Não, é levando isso para o mundo. O mundo precisa evoluir. Porque é nesse mundo que a gente quer habitar. Porque tem uma questão, uma característica do espiritismo que, diferente dos evangélicos, por exemplo, não é uma religião proselitista, no sentido de querer buscar ativamente assim, a conversão de outras pessoas, né? Assim como talvez testemunhos de Jeová, assim, que batem na sua porta e querem que você vá para a igreja deles. E até Kardec falou, né? Não violenteis a fé alheia, mas fiquem abertos para aqueles que querem procurar. Primeiro porque acho que é uma grande resistência, né? Assim, se você vai falar de espiritismo para outras pessoas, já existe talvez um preconceito, como a gente já falou antes, né? E também a questão, poxa, a pessoa, eu tenho amigos evangélicos ali, que eles estão tão fundamentados na fé deles ali, que chega a ser, assim, digamos, uma blasfêmia, falar coisas como reencarnação, comunicabilidade, que Jesus não é Deus, que Jesus é outra entidade além de Deus. Além disso, dentro dos próprios centros espíritas, é claro que nós temos que levar a mensagem fora, mas tem muitas pessoas que vão ao centro, que são espíritas, que fazem parte desses 4 milhões, mas tem um conhecimento muito raso da doutrina ainda, muito superficial também, né, porque é uma doutrina profunda, assim, que exige muito estudo, muita dedicação. Então, mas eu acho que cada um tem uma missão. Eu, talvez, aí na parte da comunicação, eu tenho um livro, mas não tenho dom para ser diretor de cinema. Você já tem o dom de ser diretor, de ter a arte, e você escolheu, digamos, olha, a minha missão é levar o espiritismo para aqueles que não são espíritas de uma forma que não seja rotulado de espiritismo, mas que sensibilize, que eu consiga. Então, esse que eu acho que é importante, cada um encontrar a sua missão aqui, esse propósito, e conseguir levar adiante com muita paixão, como você faz, né? Exatamente. Se cada espírita conversasse com uma outra pessoa
e levasse esses esclarecimentos sem ofender a crença dela, sem desmerecer, sem se colocar como um ser superior e a religião dela ou a condição dela ser de inferior, ou seja, simplesmente um bate-papo, por exemplo, sobre vida após a morte, sobre reencarnação, sem falar assim, olha, nós espíritas acreditamos na reencarnação, e você, católico, você acredita? Não, não coloca a religião no meio, coloca a espiritualidade, ou seja, coloca essas ideias da espiritualidade no cotidiano das pessoas, né? Se nós fizéssemos isso, nós já íamos estar melhorando aí o nosso bairro, as pessoas ao nosso redor, e a gente conseguiria subir aí desses 6% para os 7% que a gente precisa para a gente dar essa guinada, né? Aí Você vem sabe que... aí vem essa pandemia... E que acelera essa transição planetária e acelera, digamos assim, esse processo que nós já estávamos vivendo, né? Surge a questão do advento aí das mídias sociais, que também gerou um ambiente muito tóxico entre as pessoas, assim, e você vê, poxa, a gente falar sobre espiritualidade ou religião. Tem aquele velho ditado: futebol, religião e política não se discute, porque é uma coisa que mexe muito com as pessoas, assim, deixa os nervos à flor da pele. Então, primeiro que já é difícil você encontrar uma pessoa de boa vontade, que queira ouvir, que queira falar de uma maneira amistosa, assim, olha, a minha tá certa, a sua tá errada, eu quero te convencer que eu tô certo. Se a gente não consegue falar nem sobre política em relação a isso, quanto mais religião e espiritualidade, né? É um desafio muito grande também, né? Você tinha falado, né, da minha série Êxodos, e eu fiz esse parênteses para fazer essa abordagem, né? A série Êxodos é uma série que eu estou escrevendo, é uma série de ficção científica espiritualista para TV, tipo Netflix, Amazon ou algum desses canais. Nenhum deles sabe ainda que eu existo, mas um dia, quem sabe, vão conhecer. Então, são 13 episódios por temporada e são 3 temporadas. O pano de fundo é a transição planetária. Então, através de um filme de ficção científica, eu coloco a espiritualidade dentro e trago os ensinamentos da doutrina, que está lá no livro A Gênese, está tudo lá no capítulo 23 em diante ali, falando dos mundos habitados, né, dos seres de outras dimensões, da evolução dos mundos, a evolução da nossa galáxia e tudo mais. Eu coloco tudo isso dentro de um filme de ficção. Quem for assistir, é um filme de ficção científica. Tem naves espaciais, tem extraterrestres e tem abduções. Eles acham que são abduções, né? Eu coloco como abduções para que a pessoa possa compreender, mas não é. A pessoa morreu, o espírito se libertou e esse espírito foi recolhido para que ele possa ser conduzido para um outro planeta mais condizente com o seu nível espiritual. Então, nessa série, eu coloco todos os nossos ensinamentos sobre a transição planetária, para as pessoas se prepararem para esse momento, que já está acontecendo, não é uma coisa lá para o futuro, olha, daqui a uns 50 anos vai acontecer. Já está, nós já estamos em processo, né? Eu coloco isso de forma simples, mas quem for assistir é ficção, mas caramba, será que isso é verdade? Só que ali eu vou colocar os conceitos espíritas, porque vão haver diálogos, e através desses diálogos, com a nossa personagem principal, que não sabe absolutamente nada quando se inicia a história, ela vai adquirindo seus conhecimentos, vai crescendo espiritualmente e vai criando uma trajetória, e conforme ela vai indo nessa trajetória, quem está assistindo vai aprendendo sobre a transição planetária. Vai ser muito, muito interessante. Com certeza. Eu já estou com o primeiro episódio pronto, e tenho toda a série resumida, tenho os resumos de toda a série. Vai ser muito bacana. E você sabe... Aliás, vou te mandar um exemplar, tá bom? Que bacana, olha, eu agradeço, viu? Impresso. Eu agradeço, Marcelo, e até eu fiquei com uma curiosidade aqui, talvez se você puder dar um pequeno spoiler. Nós, espectadores, sabemos que a personagem morre no início e foi abduzida, ou é algo que ele não sabe ainda, mas a gente sabe, ou a gente também não sabe e vai saber depois? Ou isso é spoiler? É um spoiler, né? Então é melhor não falar. Tá bom. Eu vou dar esse spoiler para que vocês possam entender, nós que somos espíritas, né? O que acontece? Ele morre e
o espírito dele se liberta e é conduzido ao plano espiritual, onde ele vai ser juntar com outros espíritos e ser conduzido ao mundo primitivo mais adequado à sua condição de elevação espiritual. Né? Ele era um homem bom, um homem de família, trabalhador, como a maioria de nós, só que a família dele foi atacada, isso já está na sinopse, tá? A família dele foi atacada e a esposa e a filha foram brutalmente assassinadas. Então, com sede de vingança, ele vai atrás desses bandidos e mata esses bandidos. E a partir daí ele comprometeu completamente aí a reencarnação dele. Ou seja, ele era uma pessoa que já tinha assim uma grande chance de permanecer aqui na Terra, só que o fato dele ter se vingado e ter cometido o assassinato coloca ele na lista dos ineptas. Ineptas são nomes que eu dei ali para os rejeitados, aqueles que serão recolhidos e levados para um mundo inferior. E aí lá e na como é que é nave a visão começa... desse mundo, esse mundo aqui primitivo? Como é que é a sua visão desse mundo primitivo, que seria um mundo menos avançado que a Terra? É um mundo em que eu descrevo ele rapidamente, né? O mundo você só vai conhecer mesmo na segunda temporada. A segunda temporada vai conhecer. Na primeira temporada, em alguns episódios, vão ser passados flashes de como são. Lá, nesse mundo primitivo, é um mundo muito parecido com o planeta Terra, tem oxigênio, tem água, em condições um pouquinho diferentes, e tem lá grandes animais e grandes primatas também. Ou seja, os macacos, né? Que já estão prontos para receber a alma humana e começar aquele processo de evolução que Darwin colocou, né? A teoria da evolução da espécie, né? Então, começar aquele processo de evolução. Lá vai ser como uma prisão e também como uma escola. E vai estar adequada ao seu padrão de elevação espiritual de quem for. Quem for para lá vai ter a missão de fazer esse planeta dar um salto evolutivo de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Então, vai ajudar aquelas raças ali, os homens de Neandertal, vamos colocar assim, a darem um salto evolutivo. E quem sabe, se cumprir com tudo que precisar cumprir, receba o mérito de poder voltar para o planeta Terra já num mundo de regeneração. Então, tudo isso vai estar acontecendo no filme e as pessoas vão conseguir captar essa mensagem. Caramba, eu tenho que me transformar agora, eu tenho que me melhorar agora, eu tenho que compreender tudo o que está acontecendo, me transformar e ajudar aqueles que estão ao meu redor a se transformarem também, senão não vai adiantar nada. Né? Que legal. Então, não, olha, o filme já fiquei vai muito trazer curioso, eu acho que a proposta é muito interessante, assim, fiquei curioso da visão do mundo, assim, o que seria um mundo primitivo, se fica na Via Láctea, se não fica, se tem um sol, se o dia é como a gente, se é frio, se tem água em abundância, se não tem, se é tóxico, se é um negócio mais escuro, então tem muitas coisas legais. Naves espaciais, extraterrestres, naves espaciais. E os extraterrestres, espiritismo falando de extraterrestres? Jesus foi o primeiro a falar. Né? Jesus foi o primeiro a falar sobre os extraterrestres, né? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Sim. Né? Aliás, a pluralidade dos mundos habitáveis, né? Que é um tema até, por exemplo, se pegar Star Wars, se você pegar Star Wars, então tem uma temática espírita ali, que é essa questão da pluralidade dos mundos habitáveis, né? Já pensou, quando eu falo para um espírita, tá? Não estou nem falando com evangélico nem nada, que Jesus era um extraterrestre, os caras querem me matar, né? Porque Hollywood também moldou uma imagem de extraterrestre na nossa cabeça do ET, né? Do carinha ali e tal. Não de espíritos evoluídos, de outros orbes. Então, aí eu falo assim, tá, então Jesus não é extraterrestre? Tá bom, mas espera aí, então não está lá na Bíblia que Jesus acompanhou a formação do nosso planeta? Então, se ele acompanhou toda a formação do nosso planeta, ele nasceu nesse planeta? Se você é um médico e você construiu um hospital, você nasceu nesse hospital? Não, né? Você pré-existe ao planeta, né? Então ele nasceu onde? Em um outro planeta, numa outra dimensão, né? Então não é um extraterrestre? Bacana. Só que a gente coloca a gente não pode falar extraterrestre no espiritismo, a gente tem que falar seres de outras dimensões.
Que seria, A porque mesma é uma questão, coisa. talvez por causa dessa imagem que Hollywood fixou tanto na nossa mente que você associa automaticamente extraterrestre ao carinha cabeçudo, verde, sei lá, O marciano. oitavo é Ou, sempre não, mais ou pior primitivo, ainda, ou violento, pior, né? ou ele quer nos... Os Se tem que ter um filme muito interessante que é A Chegada. Eu não sei se você viu esse filme também de ficção. Nossa, que filme Fantástico, adorei, maravilhoso. adorei. Ele me Aquelas fez naves que parecem repensar um todo o meu ovo, assim. conceito, isso, me fez repensar todo o contexto de tempo, da questão temporal, de como é que a gente vive e como é que eles tinham a previsão do futuro. E tem puro espiritismo ali também, né? Povos avançados que vieram dar uma tecnologia, porque no futuro eles iam precisar, num outro mundo já mais evoluído, iam precisar da ajuda. Então, esse é outro filme também, assim, que é totalmente ficção, digamos, zero rótulo espírita, mas que tem conceitos muito fortes do espiritismo ali, né? É claro, olha, Jesus falou, e nós sabemos disso, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se Deus criou o universo, eu também acredito que, é como você mesmo citou, né, os anjos não são seres à parte. Eu acredito que todos os seres têm a mesma essência. Então, eu acredito que a alma humana que habita em mim e habita em você também habita nesses outros seres extraterrestres de outras dimensões, de outros planetas. Então, são seres humanos a imagem e semelhança de Deus, vivendo num planeta com uma forma adequada à bioquímica, à biologia do planeta onde ele vive. Né? Então, se for um planeta extremamente quente, com pouca água e muito rochoso, vai ter uma forma aí de um lagarto. Né? Se for um planeta com mais água do que Terra, vai ser um ser mais ou menos como nós. E se for um planeta muito gelado, então a alma humana vai habitar e vai se desenvolver de formas De diferentes, acordo com né? a Mas a geografia. alma é a mesma alma humana em todo o nosso universo. E a gente vai trocando de planetas, né? Vai trocando de planetas. Essa escola aqui do planeta Terra, já cheguei no nível máximo, não estou nem perto disso, né? Mas cheguei no nível máximo, vou para um outro planeta mais condizente com a minha evolução espiritual. Que legal, Não Marcelo. E cheguei, você sabe, a gente, não todos nós cheguei aqui nem temos cá. muito chão pela frente, né? A gente vê figuras aí como Chico Xavier, por exemplo, que estão aqui do nosso lado, assim, mais tangível, né? E você vê como a gente está distante de conseguir amar e se dedicar aos outros e ter aquela, assim, poxa, ele já está muito longe e ele estava aqui na Terra com a gente. Então, como será os outros, né? E essa questão do filme A Chegada é interessante porque você falou que normalmente os aliens são retratados como ou que querem nos exterminar, como Independence Day, ou como criaturas primitivas, como o Oitavo Passageiro, assim, coisa violenta. E A Chegada tem essa genialidade também de retratar eles também, claro, eu não quero dar muito spoiler aqui, mas o alienígena tem uma forma totalmente diferente ali, mas são criaturas avançadas, mais avançadas que a gente, vieram nos dar um presente, na verdade, não foi, né, nos destruir. E como você bem falou, com um formato adequado, talvez, à geografia daquele planeta lá, porque eles não podiam ter a nossa oxigênio, a nossa gravidade, então eles tinham que ficar dentro daquela fumaça. Então, tudo de acordo com aquilo, né? Mas a essência é a mesma. Marcelo, olha, o nosso papo está muito bom, por isso passou rápido até, a gente já venceu o horário aqui da nossa live. Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi muito legal o bate-papo, vai ficar aí para a posteridade, espero que possa contribuir, ainda que de maneira módica, para a divulgação do seu trabalho aí, para os seus projetos, e queria agradecer muito e dizer assim que foi um prazer. Eu acho que a tua missão é muito bonita, assim, de levar, você tem bem claro isso na sua cabeça, e eu admiro muito as pessoas que têm essa clareza de propósito, sabem, conseguem associar os talentos que recebeu de Deus com o propósito para caminhar em direção a algo que faz sentido ali, podendo contribuir, muito bacana. E queria abrir um espaço aqui para você deixar uma mensagem final para quem nos assiste, e também, se quiser, deixar aí sobre o Anjo, sobre o seu trabalho, algum espaço, alguma coisa, como que as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho, fique à vontade, tá? Certo. A mensagem que eu tenho para deixar para vocês que estão assistindo a gente é: seja caridoso. E aí Kardec perguntou para os espíritos qual a maior caridade que nós podemos fazer para o espiritismo. É a sua divulgação. Não tenha vergonha de ser espírita. Não tenha vergonha. Mas também não precisa ser orgulhoso. Eu sou espírita e você não é. KKKKK. Não.
Nós estamos numa condição que nós conquistamos, é uma conquista nossa. Então, se você ganhou esse presente, essa possibilidade de você ter esse conhecimento, espalhe esse conhecimento. Se você não sabe como, ou você não tem os meios, porque você não é um radialista, não é um diretor de cinema, não é um diretor de teatro, apoie a arte, apoie a comunicação que leva essa mensagem adiante. Mas faça a sua parte. Vamos fazer com que o planeta Terra inteiro seja um planeta espiritualizado. Vamos espalhar o bem. Está faltando espiritualidade nesse planeta. É isso que está faltando. Está sobrando guerra, está sobrando violência, está sobrando um monte de coisa. Então vamos apoiar os atos, as ações positivas de levar essas mensagens, né? Vá mais ao teatro espírita, vá ao cinema espírita, assista, divulgue, ouça músicas espíritas, ou seja, apoie para que a gente possa transformar realmente o planeta Terra num mundo mais espiritualizado, né? Faça a sua Que parte, bacana. cada um vai ser legal. Muito legal a sua Certo? mensagem. Olha, eu convido todos aí também a apoiarem, seja agora que estamos em situação de restrição para não poder muito ir no cinema, mas que compre no streaming aí, tem no YouTube, nos outros meios aí, prestigiem, deem like no Anjo, compartilhem também aí os filmes, levem a sua mensagem. Eu achei muito legal, não tenham medo de dizer que são espíritas, assim, às vezes a gente tem um certo receio aí por causa de uma... Não tem problema nenhum, cada um aqui é livre, nós somos... com esse cuidado de não ter aquele ar de superioridade ou arrogância, porque nós somos todos, aqui tem evangélicos que são muito mais evoluídos que espíritas, e budistas, e ateus que são mais evoluídos que espíritas, então não é porque a gente é espírita que faz a gente melhor, talvez tenha mais responsabilidade aí por ter já assim uma base doutrinária diferente, né? Mas sempre com humildade, com caridade, e o próprio espiritismo diz, não é fora da igreja ou fora do espiritismo não há salvação. Não é que só os espíritas se salvam. É fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é o elo que une todas as religiões. Então, independentemente, o amor ao próximo é a base de tudo e é aquilo que nos une e não nos separa e não nos divide. Marcelo Nis, muito obrigado de coração pela sua participação aqui. Desejo muito sucesso nos seus projetos, que Deus abençoe sempre a sua vida e o seu trabalho e que você possa levar essa mensagem de conforto tanto às mães que perderam filhos, como a outras pessoas que também vão achar conforto no espiritismo através da sua mensagem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fiquem com Deus aí, parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí na Rádio e TV Espírita do Paraná. Parabéns, viu? Obrigado, um abraço, até a próxima.